Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar juntos o estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 11. Eu espero que você já esteja aí abrindo a sua Bíblia. Nós vamos hoje para o texto de Mateus 11, a partir do verso 20 até o verso 24. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus aqui nesse texto traz a consequência e, por assim dizer, pelo menos parcialmente, a antecipação do juízo de Deus que impendia para aquelas cidades que estavam vendo o Senhor Jesus, que estavam recebendo a sua visita e o seu ministério, que estavam testemunhando os seus feitos, ou seja, que estavam vendo aquilo que o próprio Jesus mandou anunciar para João, os coxos sendo curados, os cegos tendo a vista recobrada, enfim, todo o ministério que era positivo, que era bom, estavam vendo tudo isso e estavam ainda assim rejeitando a mensagem e rejeitando o mensageiro, que era Jesus. Então o texto diz aqui que Jesus passou a increpar, que quer dizer que ele estava denunciando essas cidades nas quais ele estava operando milagres. E aqui eu quero lembrar você mais uma vez aquilo que o texto realmente quer dizer com relação à produção, ou seja, o fato de que Jesus operava milagres. Esses milagres eram operados para que as pessoas pudessem crer em Jesus. Havia um propósito específico nos milagres e eles serviam como um meio, como algo que deveria fazer as pessoas perceberem que Jesus era o Filho de Deus. Esse era o propósito, essa era a razão de Jesus fazer os milagres. Então aqui os milagres servem como testemunho do próprio Senhor Jesus. E não crer no milagre não era simplesmente deixar de reconhecer o milagre em si. Não é isso que o texto está dizendo. Mas não crer no milagre era equivalente a não crer em Jesus. Então o texto diz: passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido, ou seja, de não terem buscado ao Senhor. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Essas são cidades ali da vizinhança que Jesus tinha visitado e que justamente não reconheceram a obra de Jesus, não reconheceram a visitação de Deus por meio de Jesus e não se arrependeram. E Jesus faz então a comparação aqui nesse texto a dois lugares, a duas regiões que receberam severo juízo de Deus no tempo do Antigo Testamento, justamente por causa da sua rejeição do próprio Deus e de mensageiros que foram a elas enviados. Aqui primeiro ele menciona Tiro e Sidom,
que foram cidades que receberam o juízo de Deus porque não receberam profetas que foram a elas enviadas na época. E depois ele menciona Sodoma, que muitos conhecem, né? A região de Sodoma e Gomorra, lá do tempo ainda de Gênesis, que recebeu no seu meio ali a figura de Ló. Ló era um servo de Deus e mesmo estando ali, aquela cidade não ouviu e não reconheceu em Ló a figura de alguém que era mensageiro de Deus. E essas cidades aqui são retratadas como cidades que foram moralmente decaídas e que receberam por isso o juízo de Deus. Mas veja aqui comigo a comparação que é feita por Jesus em relação a essas localidades, em comparação à própria presença de Jesus e do seu testemunho e das obras que Jesus estava fazendo. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O juízo aqui para Betsaida e para Corazim seria mais pesado porque eles viram coisas mais impressionantes e testemunharam até mesmo de forma ocular a presença do próprio Senhor Jesus. Deus encarnado, Deus feito pessoa, estava diante de seus próprios olhos. E os milagres realizados por Jesus eram certamente impressionantes, que deveriam fazer com que essas pessoas ouvissem a mensagem do próprio Senhor. Mas, no entanto, essas pessoas o estavam rejeitando e estavam rejeitando a sua mensagem. E aqui Jesus então compara com essas cidades de Tiro e Sidom, que moralmente eram depravadas, mas que receberiam menor juízo. Por quê? Porque dentro daquilo que elas acolheram e rejeitaram, essa rejeição daquela época não era sequer comparável à rejeição que estava acontecendo agora, porque a revelação máxima de Deus em carne e osso estava ali, que era Jesus, e Jesus estava sendo rejeitado. Continuando, Jesus diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Ou seja, vocês acham que vocês vão chegar a Deus, vocês vão chegar ao céu? Jesus diz assim: descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus estava dizendo que se aquilo que tinha acontecido ali diante dos olhos daquele povo tivesse sido feito diante de Sodoma, eles teriam crido. Mas aquela geração que estava ali, descrente no Senhor Jesus, descrente nas suas obras, estava rejeitando, portanto, o mensageiro e a mensagem. E Jesus então termina esse texto dizendo: digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essa implicação é uma implicação para aquele tempo e é também uma implicação para os nossos dias, porque não há outra mensagem, não há outro conteúdo que nós hoje pregamos como discípulos de Jesus, não há outra mensagem bíblica que não a mensagem de salvação em Jesus. Ou seja, desde os tempos de Jesus até agora a mensagem é única: salvação para aqueles que creem em Jesus, mas condenação para aqueles que não creem. O juízo é real e um juízo mais sério para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho de Jesus, porque Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio até nós
para mostrar todo o seu amor e toda a sua graça. E não há possibilidade de salvação para aquele que rejeita Jesus. Não há mais salvação para aquele que não acolhe a mensagem do Evangelho. É o que Jesus estava dizendo. Por isso haveria maior juízo para aquela geração que estava ali com o próprio Deus diante de seus olhos, do que haveria para a geração do Antigo Testamento, que não tivera o mesmo acesso e a mesma graça e a mesma misericórdia demonstrada ali por Jesus naquelas cidades. O juízo da rejeição de Jesus, sem dúvida, é pior do que o juízo que pessoas lá do tempo do Antigo Testamento tiveram. E a implicação é clara. Aqueles que hoje ouvem a mensagem do Evangelho e a rejeitam, e claro, rejeitam o próprio Senhor Jesus, não terão mais salvação, não terão mais como chegar diante de Deus e inventar qualquer tipo de desculpa, porque rejeitaram a mensagem daquele que veio para mostrar a sua graça e o seu amor. E sim, por causa da rejeição, também veio trazer o juízo. É isso que esse texto está dizendo, é esse o alerta para nós, até mesmo através desse texto aqui. A aceitação de Jesus, que é o fato de que cremos e o aceitamos, reconhecemos que Ele é Deus, traz salvação. Mas a rejeição de Jesus e o não reconhecimento da sua graça e da sua misericórdia é então a condenação que muitos infelizmente receberão do próprio Deus pela rejeição da pessoa de Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo caminhando para o final do Evangelho de Mateus no capítulo 11, mas num tom positivo daqueles que ouvem e que recebem a mensagem do Senhor Jesus. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.